o que antes era promessa. O anjo anunciou se tornar realidade, e a partir daquele instante, o mundo nunca mais seria o mesmo. Em uma pequena cidade, longe dos olhares do poder e da grandeza humana, vivia Maria, jovem, simples, comum aos olhos de todos, mas escolhida pelo céu. E foi no silêncio de um dia comum que o extraordinário aconteceu. Um anjo lhe apareceu, não com palavras comuns, mas com uma mensagem que atravessaria os séculos. Ela daria à luz ao Filho de Deus. Como compreender algo assim? Sem questionar, sem temer. Ainda assim, entre dúvidas e silêncio, ela respondeu com fé. E naquele sim, a eternidade tocou a história. José, seu noivo, também enfrentou o peso da decisão: ficar ou abandonar tudo. Mas em um sonho, Deus falou. E ele entendeu que quando o céu começa algo, não há erro. Há propósito. E então, nasceu Jesus. Não em um palácio, não entre reis, mas em um lugar simples, cercado pela humildade que marcaria toda a sua vida. Ainda assim, o céu se moveu. Anjos anunciaram aos céus da noite. Pastores correram apressados, e homens sábios vieram de longe guiados por uma estrela. Quem era aquele menino que, mesmo em silêncio, já atraía o mundo até si? Os anos passaram, e ele cresceu. Cresceu como qualquer homem, mas jamais foi como qualquer homem. Havia nele uma presença que não se explicava, uma autoridade que não precisava ser dita. Aos 12 anos, já surpreendia os mestres com sua sabedoria. E depois disso, o silêncio voltou. Anos ocultos, anos de espera. Por quê? Porque até o propósito mais grandioso respeita o tempo certo. E quando o tempo chegou, tudo começou. Às margens do Rio Jordão, Jesus se apresenta. Ele entra nas águas, e ao emergir, o céu se abre. Uma voz ecoa, firme, inconfundível. Este é o meu filho amado. Mas logo depois, vem o deserto. Solidão, fome, silêncio, tentação. Se ele era o Filho de Deus, por que passar por isso? Porque antes de transformar o mundo, ele venceria no secreto. E venceu. Cada tentação recusada, cada desvio rejeitado, cada escolha firme. Então, o invisível começou a se tornar visível. Em uma festa simples, sem alarde, sem espetáculo, ele realiza o primeiro sinal: água se transforma em vinho. Não apenas um milagre, mas um sinal. Algo novo havia começado. E o que era discreto, logo se tornaria impossível de ignorar. Um homem à distância clama por seu filho. E Jesus apenas com palavras traz cura, sem toque, sem presença física, apenas autoridade. Quem fala assim e é obedecido. À beira de um lago, pescadores lançam redes sem resultado, até que ele ordena. E então, o impossível acontece. A rede se enche, além do esperado. Não era apenas peixe, era um chamado. Venham, sigam-me. E vidas comuns nunca mais foram as mesmas. Os milagres se multiplicavam. Um leproso, rejeitado pela sociedade, se aproxima. E pela primeira vez em muito tempo, alguém o toca. E naquele toque, ele é restaurado. Porque quando Cristo toca, não há exclusão, há redenção. Um paralítico carregado por outros é colocado diante dele, sem saída, sem esperança, até que Jesus fala, e o homem se levanta. Mas não apenas isso, ele também é perdoado, porque o maior milagre nem sempre é o visível. O mar se agita, o vento se levanta, o medo domina, mas então ele se levanta e fala, e o caos se cala. Quem é esse que até a natureza obedece? Uma mulher em meio à multidão toca suas vestes, sem ser vista, sem ser chamada, mas com fé, e imediatamente é curada. Porque a fé verdadeira sempre encontra resposta. E então, um dos momentos mais impactantes, diante de uma multidão faminta, poucos pães e peixes são apresentados, insuficientes aos olhos humanos, mas em suas mãos tornam-se abundantes. Milhares são alimentados. Porque onde Cristo está, o pouco nunca é pouco, e quando parecia que já se havia visto tudo, ele anda sobre o mar, não desafiando apenas as leis da natureza,
mas mostrando que para ele não existem limites. Mas o momento mais profundo ainda estava por vir. Lázaro, morto há dias, já não era mais esperança, era lembrança. Mas Jesus chega. E diante da morte, ele chama pelo nome. E a morte devolve o que havia tomado. Lázaro sai vivo. Se até a morte recua, quem pode resistir a ele? Mas, quanto mais a luz brilhava, mais alguns escolhiam rejeitar. Aquele que curava começou a ser perseguido. Aquele que restaurava começou a ser acusado. E mesmo assim, ele continuou, sabendo exatamente onde tudo terminaria. Jerusalém. Ele entra, e o povo o aclama. Palmas, vozes, celebração. Mas por quanto tempo? Dias depois, tudo muda. As vozes que gritavam Hosana, agora clamam por condenação, traído, por alguém próximo, abandonado, pelos que o seguiam, julgado, sem culpa, condenado, sem defesa, espancado, humilhado, ferido, o rei, tratado como culpado. Uma cruz é colocada sobre seus ombros, pesada. Cada passo, marcado pela dor, pelo sangue, pelo peso da humanidade, e mesmo assim, ele continua. Por quê? Por amor. Pregos atravessam suas mãos. Seu corpo é levantado entre dois culpados, como se fosse um deles. Mas ele não era. Mesmo na dor, ele perdoa. Mesmo ferido, ele ama. O céu escurece. A terra treme. O silêncio se aproxima. Ele olha para o alto. E no último instante, entrega o seu espírito. Tudo parece terminar ali. Mas o que parecia fim era apenas o começo do que jamais poderia ser apagado. Ele morreu para que todo aquele que nele crer tenha os pecados perdoados e a vida eterna com ele. E você o ama também?